Me fala uma coisa, o escritório de vocês faz bastante... que o pessoal gosta de fazer, não, gosta de fazer não. O que o pessoal gosta de fazer? Calma, Não, tá falando de quê agora? Não, eu não tô falando isso. Asilo político, vocês fazem também, não fazem? Faz. Então, a gente... nós trabalhamos com todas as categorias de visto. Então, nós trabalhamos tanto com os de negócio, que são EB1, EB2, NW, EB3, né? Que são os que levam ao Green Card por trabalho. A gente trabalha com os de família, então casamento, de mãe para filho, de irmão para irmã, os perdões, os waivers, né? E a gente trabalha também com os humanitários. Aí os humanitários VAWA, que Quais são? Assim, os mais comuns, né? Não, os mais comuns lá são VAWA, que é o de violência doméstica. Então, eu tenho 2 artigos falando sobre isso. O que é o de violência doméstica? Quanto que dá o documento? Então, eu falo assim, não seja refém do Green Card. Então, se você casou ou é casado com um americano ou residente permanente e você é vítima de violência doméstica, você não precisa ficar presa nesse casamento para receber seu documento. Cara, você e é incrível, a mulherada fica, porque eles me param na rua, eu falo, você vai morrer, menina, você tem que chamar a polícia, procura um advogado. Ai, Paulo, mas tá quase saindo do meu Green Card. Exatamente, não seja refém de um Green Card. Porque assim, num casamento tradicional, se você não for na primeira entrevista, ou se seu Green Card não chegar na sua casa, que agora estão chegando em casa... Uau. Em bom baianês, lascou. Você não vai receber esse Green Card. Agora, se você é vítima de violência doméstica, você não precisa esperar isso. A partir do momento que você casou, que seu casamento é verdadeiro e você é vítima de violência doméstica, você mesma pode, que é chamado de self-petition, você mesma pode, sem precisar dele, pedir o seu Green Card. E aí você vai receber o Green Card pelo fato de você ter sido vítima de violência doméstica. E violência doméstica não é só tomar porrada, não. Pode ser aqui, ó. Pode ser xingar, gritar, bater porta. Tem várias coisas, ou não, doutora? É isso mesmo. É importante não confundir violência doméstica, como ela é codificada na polícia, com a violência doméstica que ela é entendida para imigração. Quer ver uma forma de violência doméstica? É isolamento social. Você começa a isolar a pessoa dos amigos, não deixa mais ela falar com a família. Como é que chama? Manipulação financeira, a pessoa não tem acesso a banco, não tem acesso a dinheiro. Ameaça, se você fizer isso eu não vou continuar com o seu processo. Tudo isso é violência doméstica. E como conseguir prova? Você pode gravar? Como que faz pra... Porque não adianta só falar, ou adianta só falar? Então, graças a Deus a gente tá na América, né? Então as pessoas, elas acreditam no que você diz e elas acreditam principalmente se for juramentado. Porque o que acontece? Se você faz um processo desse fraudulento e é descoberto, aí game over. Não é nem questão de ser cana. Seu Green Card vai ser negado e você vai ser barrado para o resto da vida de receber um Green Card. Então, é uma penalidade permanente. Então, affidavit, troca de mensagem, de WhatsApp, depoimento escrito de pessoas que participaram daquela situação, um relatório psicológico de que você realmente está traumatizada, deprimida, está com post-traumatic disorder, essas coisas assim. Então, você tem uma série de formas que você pode provar isso. Mesmo, doutora, mas não fiz o boletim de ocorrência. Não precisa. É porque muitas mulheres, principalmente mulheres, o homem também é abusado, mas as mulheres têm medo de fazer qualquer coisa, elas têm medo de escrever no telefone, elas têm medo, muito medo. Assim, vocês são histórias de horror, né? E pessoas, às vezes, que vêm de uma... E não é só a menina que atravessou a fronteira que tá desesperada que cai nessas conversas, né? Então, tem muita mulher aí que você olha e fala assim, não acredito que caiu, mas não é cair, é porque é uma manipulação, né? Você quando você tem um homem que ele é um agressor, que ele é narcisista, ele primeiro envolve a vítima e depois inicia os abusos. Então, no começo do abuso, às vezes a mulher ou o homem, como você mesmo, ele nem percebe que é um abuso. Peguei no verde. Você já tá no verde, amarelo aí. Então, tem o VAWA, que é tem o visto U, que é quando a pessoa é vítima de crime qualificado. Então, se você, por exemplo... Foi roubado? Esfaqueado? Depende do roubo, mas roubado, esfaqueado... Estuprado.
lesão corporal, foi feito trabalho escravo com você, tem uma lista, né? Vítima de tráfico humano, você também consegue. O que é o tráfico humano? O tráfico humano é você usar a pessoa para trabalho ou exploração sexual de uma forma que ela se torne um escravo daquela situação. Então, você vê histórias de... Tem muita história de mulheres e tem muita história também, por exemplo, de meninos que começam a entender que eles têm uma orientação sexual diferente e aí saem de casa e porque os pais não apoiam, porque os pais não entendem, aí um rapaz esperto, não, vem aqui, eu vou te ajudar e tal, não, me dá seu documento, e aí começa a prender essas pessoas em cativeiro e obrigar ela a fazer coisas desumanas, né? E aí você tem também o asilo, e o asilo, ele é conhecido como asilo político, porque acho que inicialmente a maioria das pessoas que vinham para os Estados Unidos buscando esse tipo de proteção do país eram por conta de perseguição política, mas na verdade o asilo, ele protege as pessoas que são perseguidas ou que têm um medo real de ser perseguidos em seus países por conta da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pelo fato de eles participarem de um particular social group. É você ser de um grupo socialmente definido que te diferencia e você passa a ser perseguido por conta disso. Mas perseguido pelo governo. Não, mas não precisa ser perseguição do governo, pode ser perseguição de qualquer pessoa, mas o governo não consegue te proteger. Ah, entendi. Então, por exemplo... Porque a gente vê muito aqui nos brasileiros falar, eu sou gay, ou eu sou policial, os bandidos querem me pegar. Mas isso Por quê? Porque o policial que o bandido quer pegar, não importa onde ele vai no Brasil... Esse bandido consegue pegar ele e a polícia não está protegendo ele disso e nem o governo. Mas é parte do... Agora, aí eu discutindo com a advogada agora, Dr. Paulo Paterno, incorporando aqui. Mas quando você escolhe ser um policial, você assume as consequências. É a mesma coisa. Eu vou virar soldado e não vou pra guerra. Vou pra guerra, vou falar, estão querendo me mandar pra guerra. Mas entenda, a consequência que você está assumindo é de você estar em situação de risco. Mas, em tese, se você estiver dormindo na sua casa, você não pode ter pesadelo que um cara vai entrar na sua casa pra lhe matar porque você é policial. Mas o pesadelo vem pela falta. Daí já é outra, né? Estamos entrando... Mas aí vem... Se não todos os policiais agora... Atenção, se você é policial, vai na doutora aqui. Por quê? Se você é policial e você recebeu uma ameaça de morte, por exemplo, do Comando Vermelho, com certeza. Metade do Rio de Janeiro vai vir aqui, então. Você pode pedir, não significa que vão dar. Mas, assim... É o fundamento do pedido, quer dizer, você concorda que um policial, que é um policial correto, que ele está sendo ameaçado pelo Comando Vermelho, ele não está tendo um respaldo do governo para que ele possa andar, ele e a família dele, com segurança na rua? Não foi isso que ele signed up. Ele signed up para ir combater bandido, para ele receber um tiro na rua, para... ele, quando estiver na cadeia, ele ter que enfrentar certas situações de perigo. Se você é soldado, para você ir para a guerra. Mas quando você vai para casa, você quer ter uma segurança. Mas entenda. Mas nem nós temos segurança aqui no Brasil. Bom, é porque tá ao vivo, então depois a gente discute. Eu tenho algumas teses interessantes. Aí, ó, interessante. Então, uma coisa que é bem legal, tem advogados que fazem, outros que não fazem. Na verdade, o asilo, poucos gostam de fazer, na verdade, né? Tem dois tipos de asilo, tá? Você tem um asilo afirmativo, que é aquele asilo da pessoa que veio com visto, e aí ele tá pedindo afirmativamente na imigração. Olha, eu vim como turista, mas eu tô com medo de voltar por causa de XYZ. E você tem um asilo, que é o asilo como método de defesa, que é quando a pessoa ou vem pela fronteira ou é colocada num processo de deportação, e aí na corte ela fala, não me deporte não, porque eu tô pedindo asilo agora. Então a maioria dos advogados brasileiros, eles não fazem corte. Entendi. E aí a outra... parte dos advogados brasileiros, eu acho que a maioria hoje, não sei, não conheço, não fiz estudo de caso, mas o que me parece é que a maioria está focado mais na parte do direito de imigração de negócio, que são os DBs. Então, não tem muito advogado que se especialize em fazer a questão dos asilos afirmativos, dos VAUs, dos perdões. Hoje demora quanto tempo? Eu vou entrar com
Por quê? Porque também usam, que eu vejo, eu conheço, eu tô na comunidade aqui, eu moro aqui há 25 anos, também usam o asilo de má fé para resolver o imediato. Sim. Como assim? Ah, doutor, eles encontram uma história, você vai lá e faz o pedido acreditando. Aí demora quanto tempo para vir os documentos? Vem rapidão, né? Então, o asilo, ele tem essa vantagem, é por isso que ele acaba a ser um instrumento de abuso das pessoas. A gente não faz. Quando chega lá no escritório, que a pessoa me conta a história, eu falo, olha, eu não faço asilo fraudulento, então sinto muito, não tenho como te ajudar. Não, mas ninguém vai falar pra você que é fraudulento. Mas você conhece, mas a história, você conhece a história, né? Você tem histórias e histórias. Você tem a história do rapaz que fugiu da Venezuela para depois fugir pra Colômbia para poder vir pra cá, porque... E você entende, sabe? Você tem, por exemplo, o pessoal do... Eu morro de pena. Um senhor já há muito tempo, já fizeram um bocado de... Já era 15º advogado que ele... tentou consultar. Que ele consultava, mas aí já tinham feito muita besteira com a vida dele migratória, não tinha como resolver. Mas é um outro caso de asilo, que é o pessoal, o microempresário no Rio de Janeiro, que a milícia vai lá pedir propina e se o cara não der o dinheiro, vai jogar bomba no mercadinho do rapaz, vai sequestrar não sei quem da família e ele vai denunciar isso pra quem? Verdade, ó. Verdade, tá vendo? Vai aprendendo. Eu pensei que eu tava um expert já. Mas... Entendeu? Mas como que eu vou provar isso? Aí você vai pegar reportagem de que tem corrupção daquela quadrilha, você vai pegar depoimento, você vai fazer depoimento juramentado. Entendi. Entendeu? É porque assim, nós viemos de uma cultura onde a gente fala, se eu falar vocês acreditam, tá fácil. Aqui você tá numa cultura de se você tá dizendo que é verdade, você mentir, você vai ter uma consequência que talvez você não esteja disposto a pagar o preço, entende? Então, para eles, o peso do depoimento juramentado é muito forte. E aí você tem circunstâncias, às vezes a pessoa tem foto, né? Às vezes ela fez um boletim de ocorrência na época, uma série de coisas. Enfim, mas a gente tá falando de que mesmo que eu já me perdi. Não, tá falando do asilo e eu discuti, não. Eu rebati o negócio do asilo. Perdão, eu fico batendo. Você tá. O relógio verde. Você fez de propósito? O quê? O relógio verde? Não, meu relógio é sempre verde. Ficou legal. Verde, amarelo, azul e o branco que ninguém dá pra ver que é a sandália e a calça. Aí, então, a vantagem do asilo é isso. O que acontece? O asilo hoje é possivelmente o processo que a pessoa consegue uma autorização de trabalho mais rápido. Porque depois que você tem o protocolo do asilo, com 150 dias você pode pedir sua autorização de trabalho e tem uma decisão judicial que as autorizações de trabalho dos processos de asilo têm que ser emitidas em até 30 dias. Uau. Então você tem uma situação aí que a pessoa com 6 meses está com autorização de trabalho por conta do asilo. Entendi. E aí, quanto tempo hoje está demorando o processo de aprovação ou de denying? Média? Demora anos, 7, 8 anos. Agora, o que é importante a pessoa entender do asilo? Mesmo quando você tem um asilo forte, o asilo ele é um instituto frágil. Porque o asilo ele depende muito do momento político. Porque existem governos que apoiam muito o asilo e tem governos que querem banir o asilo. Então, no momento que seu processo for julgado, por mais forte que seja o seu asilo, você tem uma chance muito grande de que ele seja negado. Então, o asilo ele é um excelente processo imigratório se você tem um asilo verdadeiro forte, mas ele é um processo que eu sempre falo para todos os meus clientes de asilo, já começa a pensar qual é o outro visto que você vai fazer, já começa a procurar um empregador às vezes, ou já começa a trabalhar em algum lugar que eles estejam dispostos a patrocinar seu visto para você fazer um segundo processo. Pode. Tem algumas peculiaridades. Então, o asilo, se você entra como turista, né, que foi o que eu estava falando, e você dá a entrada, o prazo do asilo é de 1 ano do ingresso. E geralmente o visto de turista você tem que ser 6 meses. Mas se você dá a entrada no asilo... Desculpa, quando você fala do ingresso, o que significa? Na entrada. Na entrada. O ingresso do processo, talvez. Tá. Então, por exemplo, você entrou como turista, aí você deu entrada no asilo antes dos 6 meses. E como você deu entrada no asilo antes de 6 meses, é entendido que você nunca perdeu seu status. Então, com isso, se você fizer um processo de EB3, EB2, EB1... Tudo bem.
você ganha o seu green card aqui de todo jeito. Se você tem essa... Sendo aprovado, gente. Sendo aprovado. Boa. Você tendo essa ruptura de status, ou seja, vamos supor, a pessoa entra com turista, espera os 6 meses, fica sem status e entra com asilo antes de 1 ano. Aí ela pode fazer um outro visto, só que se esse visto for aprovado, ela não consegue, via de regra, o green card aqui dentro. Ela vai ter que sair do país para fazer o processo consular. E aí onde dá o medinho, na dor de barriga. Mas aí a gente conseguiu no escritório recentemente uma coisa incrível, que até hoje eu fico com um sorriso daqui a aqui, que foi o seguinte, teve uma pessoa que veio como turista, procurou uma advogada, a advogada não deu entrada no asilo, tem aquelas complicações de que etc e tal. Aí ela encontrou Andrade Law Firm próximo de completar 1 ano, e aí a gente deu a entrada no processo dela de asilo. Doutora Marisol, eu ainda não estava no escritório. 5 anos depois, agora, ela tem uma empresa que está oferecendo vagas para poder contratar estrangeiros e tal, e ela queria se candidatar, só que ela ficou preocupada porque ela tem um lapso sem status 5 anos atrás. E aí, se fosse aprovado o visto dela, o mais provável é que ela não ia conseguir fazer o ajuste de status, o green card aqui dentro, e ia ter que sair do país. E aí, conversa vai, a gente chegou e falou assim, vamos fazer um pedido de extensão de saúde. Pode falar. Faz ao vivo. Precisa mais um espirro? Geralmente não, eu só desliguei o microfone rapidinho. Aí a gente fala assim, vamos fazer um pedido de extensão de visto de turista retroativo, para ver se a gente fecha o gap. Nunca nem tinha ouvido dizer nisso. De 5 anos atrás, e foi aprovado. Pedido de extensão de vista retroativo, baseado em... Aí, segredo. Mentira. Não, tem uma previsão na lei que faz que se você não conseguiu estender ou mudar o seu status em tempo hábil, por circunstâncias que você não tem controle e você não tenha violado os termos do seu visto, continuar como imigrante de boa-fé e não esteja em processo de deportação, você pode fazer esse pedido retroativo. Mais uma que eu aprendi. Já aprendi 2 aqui que eu gostei. Uma a respeito das milícias, que você não tem para quem pedir socorro. E essa do retroativo. Retroativo, muito bem, que eu já tava... Por isso que a gente nunca sabe tudo, hein? Aí a gente tá super... Aí fica super... E saiu super rápido, assim. Claro que a gente não pode, né, usar isso como regra. Mas 4 meses chegou. E aí agora ela... O EB3 dela sendo aprovado, ela recebe o green card dela aqui tudo tranquilo. Bonitinho.